O som das taças tilintando preenchia o ar elegante do restaurante Élysée, no coração da cidade. Era o dia do grande evento anual, uma noite de gala reservada apenas para a elite. O ambiente, decorado com castiçais de prata e cortinas de veludo, exalava uma arrogância silenciosa que parecia ter sido construída ao longo de décadas. Ali, a aparência era tudo, e para muitos, o valor de uma pessoa ainda se media pela cor da pele. O perfume caro dos convidados misturava-se com o aroma de pratos refinados, enquanto o som de risadas contidas ecoava pelos corredores. Era como uma sinfonia ensaiada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, cuidadosamente controlados para manter a imagem de perfeição. Camila apertava a barra do avental com as mãos suadas. Era seu primeiro dia como garçonete no Élysée. Um emprego que, para ela, significava mais do que um salário. Era a chance de reescrever sua história. Vinda de uma comunidade simples, ela sabia que ali estaria em terreno hostil, mas carregava consigo a dignidade que nenhuma farda poderia esconder. Enquanto se deslocava pelo salão carregando uma bandeja, Camila sentia os olhares cortantes. Não eram olhares de aprovação ou curiosidade. Eram olhares de estranhamento, como se sua presença rasgasse a tapeçaria impecável que aquele lugar insistia em exibir. Ao longe, Vivian, uma mulher branca, de vestido azul petróleo e postura de realeza, observava a movimentação com olhos críticos. Ao seu lado, sentava-se Arthur, um empresário de renome, famoso por seus negócios e seus comentários atravessados sobre pureza de ambiente. Vivian não era apenas uma cliente, era uma patrona do Élysée, respeitada por sua influência e dinheiro. Seu sorriso era afiado como navalha e suas palavras carregavam veneno em doses que pareciam gentis, mas que podiam matar reputações inteiras com um simples comentário. Próximo à entrada do salão, sentado a uma mesa discretamente afastada, estava um homem, negro, de terno impecável, olhar firme, observando tudo com a serenidade de quem já atravessou tempestades demais para se abalar com pequenas ondas. O salão do restaurante Élysée parecia ter parado no tempo, como se o ar carregado de luxo tivesse se tornado, de repente, espesso e pesado. As taças pendiam suspensas nas mãos dos clientes, como se o mundo estivesse prestes a despencar em câmera lenta. Camila segurava firme a bandeja de prata, a respiração entrecortada, tentando não deixar transparecer o terror que começava a se infiltrar sob sua pele. Seu uniforme parecia grudar em seu corpo como uma armadura mal ajustada. Do outro lado do salão, Vivian a observava com olhos semicerrados, como uma rainha que avalia uma prisioneira antes de decidir seu destino. Camila tentava se lembrar dos conselhos que ouvira da avó. Mantenha a cabeça erguida, menina. Onde eles esperarem fraqueza, entregue dignidade. Mas cada passo em direção àquela mesa parecia ecoar como um estrondo em seus ouvidos. O medo não era apenas do erro, era do julgamento inevitável, silencioso, cruel. Chegando à mesa de Vivian e Arthur, Camila sorriu com a delicadeza treinada de quem já servira mesas menores e salões mais difíceis. Vivian a olhou de cima a baixo como se avaliasse não apenas a garçonete, mas sua existência inteira. Arthur, com ares de tédio, tamborilava os dedos em sua taça de vinho. Sem olhar diretamente para ela, Vivian disse alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Essa gente nunca aprendeu a servir direito. A frase parecia soltar faíscas no ar. Camila fingiu não ouvir. Seu sorriso, agora doloroso, permaneceu. Ela se inclinou para servir à entrada uma simples sopa de frutos do mar, com a precisão de quem sabia que qualquer deslize seria fatal. No exato momento em que Camila depositava a tigela diante de Vivian, a mulher moveu bruscamente o braço. Um movimento quase imperceptível para os olhos desatentos, mas que foi suficiente para que a taça de vinho se derramasse sobre seu próprio vestido. O vinho, vermelho como sangue, espalhou-se como uma mancha de culpa pelo tecido caro. O salão explodiu em murmúrios abafados.
Todos sabiam o que tinham acabado de ver, mas o silêncio cúmplice falava mais alto. Vivian levantou-se num salto teatral, apontando para Camila com um dedo trêmulo. Seus olhos fingiam lágrimas de indignação. Arthur, como se tivesse ensaiado, exclamou: "Eu vi! Foi proposital! Ela jogou o vinho!" Alguns clientes começaram a balançar a cabeça em desaprovação. Outros apenas desviaram o olhar, preferindo não se envolver. O gerente do restaurante, um homem de aparência austera, surgiu rapidamente, como um juiz pronto para dar o veredito antes mesmo do julgamento. Sem sequer perguntar a Camila o que havia acontecido, dirigiu-se diretamente à multidão. "Peço desculpas pelo comportamento inadequado de nossa equipe. Isso será resolvido agora." Camila, perplexa, tentou explicar, a voz embargada. "Foi um acidente. Eu não, mas ninguém a ouvia mais. Naquele tribunal invisível, a sentença já estava decretada. Seu nome, ainda um mistério para todos naquele salão." Camila se aproxima da mesa de Vivian para anotar o pedido. Seu sorriso, ainda que tremulante, carrega respeito e gentileza. Ela estende o cardápio. Vivian olha para ela como se estivesse sendo ofendida pela simples existência da jovem ali. O silêncio entre as duas se torna pesado, quase sólido. Arthur cruza os braços, já antecipando diversão. Sem mover muito os lábios, Vivian dispara, com voz cortante: "Certifique-se de não deixar suas mãos sujas tocarem na minha comida." O rosto de Camila congela por um segundo, mas ela força um sorriso e responde com profissionalismo: "Claro, senhora. Desejam iniciar com as entradas da casa?" Antes que Camila possa terminar a frase, Vivian se inclina sobre a mesa, sorri maliciosamente para Arthur e murmura algo que faz os dois rirem baixinho. O homem misterioso, de longe, observa. Seu olhar permanece impassível, mas suas mãos, sobre a mesa, cerram-se levemente em punhos. Naquele salão enfeitado de ouro, uma guerra invisível começava a se desenhar, e Camila, sem saber, estava prestes a se tornar o catalisador de algo que mudaria para sempre a história daquele lugar. Sentado a poucos metros, o homem de terno negro não tirava os olhos da cena. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era gravado em sua memória com a precisão de quem sabia que, em breve, todo aquele teatro viria abaixo, mas ainda não era o momento. Camila foi escoltada até a porta como uma criminosa. As palavras de Vivian ecoavam nos corredores. Gente como ela devia saber o lugar que pertence. Isso aqui é um templo de classe, não de favores sociais. O rosto de Camila ardia de vergonha, mas seus olhos permaneciam secos. A dor era tão profunda que já ultrapassava as lágrimas. No salão, alguns clientes cochichavam. Alguns sorriam, com desprezo. Outros se encolhiam, incapazes de enfrentar o próprio medo de serem associados àquela jovem em desgraça. Ao atravessar a porta principal, Camila parou por um instante. Sentiu um peso invisível sobre os ombros. Não o da culpa, mas o da injustiça ancestral. Instintivamente, virou-se para olhar uma última vez. O homem de terno, ainda sentado, a encarava. Mas agora seus olhos pareciam prometer algo. Algo que o salão inteiro não poderia impedir. Camila não sabia, mas naquela noite o verdadeiro julgamento ainda não havia começado. O relógio acima do grande espelho no salão do Élysée marcava 21h47. Apesar do clima de festa ainda se esforçar para se sustentar, havia algo de podre no ar. A humilhação pública de Camila não apenas manchara sua honra, como também manchara o próprio orgulho velado daquele lugar. Nos corredores, funcionários trocavam olhares desconfiados. Sabiam que algo errado tinha acontecido, mas o medo falava mais alto do que a justiça. Em uma sala reservada, nos bastidores do restaurante, a gerente Amanda ajustava a gravata diante do espelho com expressão crispada. Ao seu lado, Vivian gesticulava, com exagero, enquanto Arthur falava ao telefone, rindo discretamente. "Não podemos deixar isso vazar", Amanda disse em voz baixa, olhando para Vivian pelo reflexo.
Se essa história sair daqui, o Élysée vai ser taxado de racista e os novos investidores vão fechar as portas. Arthur desligou a ligação e cruzou os braços. Relaxem, já mandei cortar as imagens das câmeras daquela área. A gravação vai sumir misteriosamente. Vivian, ajeitando a bolsa de grife no ombro, sorriu com veneno. Essa pobre... coitada não vai conseguir provar nada. Aqui a palavra de quem tem nome pesa mais. O trio riu. Um riso que parecia ecoar pelos corredores vazios. Lá fora, Camila encostou-se ao muro lateral do restaurante tremendo. Não de frio, mas de indignação. A vergonha de ter sido expulsa publicamente era grande. O salão do Élysée voltou a respirar, mas era uma respiração artificial, desconfortável. Por trás dos sorrisos forçados, o veneno escorria. E como sempre acontece antes de uma queda, a arrogância crescia descontroladamente. Vivian, com um vestido novo comprado às pressas na boutique vizinha, retornou triunfante ao salão. Arthur a acompanhava como uma sombra maligna, sorrindo como se a vitória fosse inevitável. A gerente Amanda, agora aliviada, organizava pessoalmente uma nova rodada de bebidas para brindar o retorno à normalidade. Ninguém vai se lembrar dessa garota daqui a 2 dias, pensou Amanda, segura de sua própria importância. Uma mesa foi montada especialmente para eles. Taças de champanhe tilintavam. O riso ecoava pelo salão, cortante e insolente. Clientes, mais tímidos, evitavam olhar para o centro da festa. Alguns cochichavam, mas ninguém ousava se opor. Não naquele lugar onde o dinheiro sempre falava mais alto. Vivian levantou sua taça e com um sorriso malicioso fez um brinde. Ao Élysée, que continua puro e refinado. Arthur riu, e Amanda piscou para a clientela como quem reforça a mensagem. Aqui, só entra quem merece. Sentado discretamente à margem do salão, o homem de terno observava. Ele não tomava notas, não fazia perguntas, apenas via e memorizava. Sua paciência era letal. Ele sabia que o orgulho dele seria a armadilha perfeita. Enquanto eles brindavam, ele fazia ligações silenciosas para a equipe de advogados, para os acionistas do Grupo Nouvelle, para os veículos de imprensa locais. O Élysée não apenas cairia sob os holofotes do mundo. Em uma movimentação quase imperceptível, os verdadeiros aliados do novo dono já circulavam o salão. Um segurança discreto instalava câmeras adicionais nas saídas. Um advogado se misturava aos clientes, observando. 2 fotógrafos encobertos faziam registros do evento de comemoração. Vivian achava que estava comemorando sua vitória. Na verdade, estava assinando sua sentença pública. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila sentava-se na sala modesta da avó, em silêncio. As mãos apertadas no colo tremiam levemente. Ela não conseguia esquecer os olhares de desprezo, a humilhação aberta, a sensação de impotência. Mas uma lembrança persistente vinha à sua mente. Aquele homem, o olhar dele, ele não parecia com os outros, não parecia indiferente. Será que... Ela balançou a cabeça, afastando a esperança como quem espanta uma mosca inconveniente. Esperar justiça parecia um luxo que o mundo já lhe negara tantas vezes. Mas maior ainda era o buraco que se abria em seu peito. A certeza de que, mesmo inocente, sua palavra não valia nada ali dentro. Não foi só comigo, pensava, lembrando. Dos olhos cabisbaixos dos outros funcionários. Quantos antes de mim foram silenciados neste mesmo lugar? Camila queria correr, queria gritar, mas ficou ali, imóvel, como se sua dor estivesse cravada no chão sob seus pés. O homem de terno levantou-se lentamente da mesa. Depositou algumas notas discretamente sobre o prato vazio, ignorando o garçom que vinha correndo. Com passos silenciosos, atravessou o salão como um rei que ainda não havia reclamado seu trono. Seus olhos, duros e serenos, encontraram a figura de Amanda reunida com Vivian e Arthur ao fundo. Eles ainda riam, ainda se sentiam invencíveis. Vocês cavaram suas próprias covas.
pensou. O homem atravessou o salão como quem mede o terreno de uma guerra iminente. Passou discretamente pela recepção e entrou em um corredor lateral reservado apenas aos gerentes. Ali, sem ser notado, encontrou a sala de segurança. Dentro, 2 funcionários uniformizados revisavam as câmeras, mas os monitores estavam curiosamente fora do ar, nas áreas mais sensíveis. O homem observou por alguns segundos, depois caminhou até eles com passos firmes, tirou uma credencial, preta do bolso interno do terno, sem dizer uma palavra, e apenas a exibiu. A cor dos rostos dos seguranças empalideceu na hora. Era a credencial de proprietário majoritário do Grupo Nouvelle, recém-dono da rede Élysée. Sem alarde, ele ordenou: "Me tragam as gravações integrais da noite, todas, sem cortes." Os seguranças, tremendo, obedeceram. Ali mesmo, no ambiente abafado da segurança, a verdade começou a emergir. As gravações mostravam claramente que Camila fora vítima de uma armação. Mas o novo dono sabia que expor a verdade imediatamente seria simples demais. Ele queria que eles se destruíssem publicamente. Ele queria que cada palavra suja que saísse da boca deles fosse dita na frente de testemunhas. Só então, com a máscara caída, o golpe final seria dado. Eles precisam se sentir seguros antes do colapso, pensou. E caminhou de volta para o salão, enquanto Vivian brindava sua própria ruína. Dentro do salão, Vivian planejava comemorar a vitória com champanhe. Arthur sorria. Amanda assinava documentos para oficializar a demissão de Camila. Eles não sabiam, eles não tinham ideia, que naquele momento seus rostos já estavam gravados nas câmeras. Suas vozes já estavam registradas, e o novo dono já tinha o poder de esmagá-los. Só estava esperando o momento certo. De volta ao Élysée, o relógio marcava 22h30. O homem de terno levantou-se calmamente. As conversas murcharam um pouco quando ele atravessou o salão. Não porque o reconhecessem, mas pela aura pesada que o acompanhava. Ele caminhou até o centro do salão, parando diante da mesa de Vivian, Amanda e Arthur. Todos olharam para ele com desdém automático, como se fosse apenas mais um cliente inconveniente. "Em que posso ajudá-lo?" Amanda perguntou impaciente, com o sorriso falso de quem acredita ter o poder nas mãos. O homem colocou lentamente sobre a mesa um pequeno envelope preto. Empurrou-o para o centro da mesa com um gesto firme. "O que é isso?" Arthur zombou. Puxando o envelope, Amanda o abriu, com Vivian inclinando-se curiosa. Dentro estavam cópias das gravações originais da câmera, dos áudios dos cochichos racistas, dos registros da farsa montada. Cada palavra, cada gesto, cada mentira, ali, imortalizados. O sangue de Amanda desapareceu do rosto. Vivian levou a mão à boca, engasgando em silêncio. Arthur tentou rir, mas sua garganta seca não permitiu. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem puxou do bolso interno sua credencial. Ergueu-a à altura dos olhos deles, de forma que todos ao redor pudessem ver. Era oficial. O novo proprietário, majoritário do Élysée, e sua voz, calma e implacável, cortou o salão como uma lâmina. "Hoje, este salão celebra uma última noite de arrogância. Amanhã celebraremos dignidade." Os flashes dos fotógrafos camuflados começaram a disparar. A notícia se espalharia como fogo. Vivian, Arthur e Amanda, que antes brindavam à pureza, agora eram expostos ao mundo como símbolos de ódio, falsidade e covardia. E a justiça, tão negada, começava sua marcha lenta e avassaladora. Mas isso era apenas o começo. O golpe final ainda estava por vir. O salão do Élysée, outrora tão cheio de vozes e brindes, mergulhara num silêncio assustador. Cada cliente presente parecia ter se tornado, sem querer, testemunha de algo muito maior do que um jantar elegante. Vivian, Arthur e Amanda permaneceram sentados, imóveis, como peças de xadrez encurraladas em xeque-mate. O homem de terno, agora revelado como novo dono, mantinha-se ereto, calmo, com o envelope aberto sobre a mesa,
como se dissesse silenciosamente: não há mais para onde correr. O barulho dos flashes continuava, intermitente, registrando cada olhar de terror, cada gota de suor que começava a escorrer pelas têmporas dos conspiradores. O novo dono deu um passo à frente, a voz soando firme, preenchendo todo o salão. Senhoras e senhores, o Élysée passou recentemente por uma aquisição completa. A partir de hoje, este estabelecimento representará não apenas excelência gastronômica, mas excelência humana. Pausou, olhando diretamente para Vivian e Amanda. Aqui não há mais espaço para preconceito disfarçado de tradição. O murmúrio começou entre os clientes. Vivian tentou levantar-se, mas o homem ergueu uma mão, parando-a no gesto. Não, madame. Você e seus cúmplices responderão primeiro às suas próprias ações. Ele então acenou discretamente. Em ti. Instantes, os telões ornamentais do salão, usados para exibir cardápios e vídeos publicitários, foram ligados. E ali, para todos verem, começaram a rodar os vídeos. As cenas do derramamento proposital do vinho. Os cochichos ofensivos. Falsa acusação montada. As expressões de desprezo, capturadas em ângulos implacáveis. Cada imagem era um golpe de martelo na reputação de Vivian, Arthur e Amanda. O salão inteiro, clientes ricos, influentes, viu. E mais importante, ouviu. O desconforto se espalhou. Como fogo, alguns se levantaram indignados. Outros simplesmente ficaram boquiabertos. No exato momento em que o vídeo rodava, Camila, em casa, escutava seu telefone vibrar incessantemente. Mensagens de amigos, conhecidos e até desconhecidos pipocavam na tela. Camila, olha isso. Você foi vítima de um esquema. Tá todo mundo vendo. Justiça, finalmente. Com mãos trêmulas, ela clicou em um dos links enviados. E lá estava. O vídeo da sua humilhação. E agora, da sua absolvição pública, viralizando. Camila caiu sentada no sofá. Lágrimas silenciosas escorrendo. Ela não tinha sido esquecida. Ela não tinha sido silenciada. E pela primeira vez em muito tempo, o mundo via. De volta ao Élysée, Vivian tentava, entre soluços, se justificar. Não era racismo. Era protocolo. Arthur berrava. Isso é difamação. Vamos processá-los. Amanda tentava esconder o rosto com as mãos, como se isso pudesse apagar sua vergonha. O novo dono respondeu com a mesma serenidade cortante. As ações de vocês estão documentadas. O mundo já decidiu o veredito. Agora, a justiça formal cuidará do resto. 2 seguranças aproximaram-se, discretos, mas firmes. Vivian, Arthur e Amanda foram escoltados para fora sob uma tempestade de olhares gélidos. Alguns clientes os filmavam com seus celulares. Outros simplesmente viraram as costas. Eles saíram. Não apenas derrotados. Saíram invisíveis. Reduzidos à poeira que tentaram jogar sobre Camila. Nas semanas seguintes, o Élysée passou por uma revolução. Novos processos de contratação foram implementados. Programas de inclusão e diversidade foram lançados. Antigos funcionários, antes silenciados pelo medo, encontraram novas vozes. E Camila foi oficialmente convidada para retornar. Mas não. Como garçonete, foi nomeada coordenadora geral de treinamento ético e social do Grupo Nouvelle. Em sua primeira reunião com a equipe, Camila, diante de uma plateia que agora a respeitava, disse: dignidade não é uma dádiva, é um direito. E onde ela não existir, será nossa missão plantá-la, cultivá-la, protegê-la. O salão do novo Élysée, reformado e vibrante, reabriu suas portas. E pendurado discretamente na entrada, uma pequena placa de bronze brilhava à luz do pôr do sol. Aqui, toda alma é bem-vinda. Aqui, toda história importa. O tempo parecia ter lavado as feridas que meses atrás haviam exposto a alma do Élysée. Mas para aqueles que haviam vivido a dor e a vergonha, as marcas ainda estavam lá, não como cicatrizes de sofrimento, mas como brasões silenciosos de resistência. Camila caminhava pelo novo salão, agora reformado não apenas no mobiliário,
mas no espírito. As paredes que antes ostentavam quadros de figuras históricas elitistas, agora exibiam imagens de pessoas reais, trabalhadores, sonhadores, construtores de histórias silenciosas que raramente ganhavam espaço. Era como se finalmente o restaurante respirasse a verdade que fingira ignorar por tanto tempo. A nova política de portas abertas do Élysée não era apenas marketing, era palpável. Famílias de todas as cores e histórias ocupavam as mesas. O som que preenchia o ar era diferente, risos genuínos. Conversas misturadas em vários sotaques. Música suave, mas viva. Camila parou perto da janela e observou a cena. Por um instante, seus olhos marejaram. Não de tristeza, mas de uma alegria crua, real. Aquela que só sente quem saboreou a dor da injustiça e viu a esperança florescer, contra todas as probabilidades. Ela fechou os olhos por um momento e viu a si mesma meses antes. Tímida, de cabeça baixa, saindo pelas portas do restaurante expulsa como se fosse invisível. Mas aquela menina não existia mais. No lugar dela estava uma mulher que tinha vencido. Não apenas por si, mas por todos que um dia foram silenciados. O novo dono aproximou-se, discreto como sempre, sem precisar de discursos grandiosos, apenas disse: "Você não precisava provar seu valor para ninguém." Mas ainda assim, o fez. E agora, todos podem ver o que sempre esteve dentro de você. Camila sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de força. Não havia necessidade de aplausos. A dignidade dela era maior do que qualquer prêmio. Camila passou a liderar projetos sociais internos. Criou programas para treinamento de jovens da periferia, abriu estágios, derrubou muros invisíveis que sempre existiram sem serem nomeados. O Élysée, antes um templo de exclusão, se tornara um símbolo de transformação silenciosa, mas irrefreável e, mais importante, se tornara um lugar onde a esperança se sentava à mesa. Naquela noite, quando as luzes do salão foram baixando suavemente, Camila permaneceu sentada perto da grande janela, observando as luzes da cidade, lá fora. O reflexo do restaurante misturava-se ao reflexo do mundo, e sorrindo para si mesma, ela sussurrou: "Eles tentaram apagar minha luz, mas esqueceram que minha luz não vem deles. Minha luz vem de Deus." E então, fechou os olhos por um momento, sentindo a paz que só existe quando se vence uma batalha justa, não por vingança, mas por dignidade. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua. Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no Mesnuini Sintonia canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais lições de vida. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que selecionamos especialmente para você na tela final. Juntos, vamos transformar cada história em um passo a mais rumo a um mundo mais justo e humano.